todos, começamos agora mais um Money Talks, desta vez com o nosso amigo Paulo Dallanora Macedo, economista e empreendedor ESG, com várias participações em eventos, como o Fórum de Davos, que ele participou virtualmente esse ano, e dessa vez ele vai nos falar sobre as possibilidades para o Brasil sair do endividamento público, que foi ampliado soberbamente pela pandemia, e como é preciso lidar com isso e, ao mesmo tempo, manter o foco nas questões de ESG. Paulo, como vai? Tudo bem? Tudo bem, é prazer estar aqui novamente, André. Parabéns pelos 5 anos novamente do Money Report. Esse é um tema muito interessante que você traz. É um prazer discutir. Paulo, você comentou e escreveu reiteradamente que a pandemia afeta a agenda ESG do Brasil de uma forma ainda não muito percebida. Certamente isso se deve porque as atenções estão voltadas para questões muito mais imediatas. Mas nós carregamos no Brasil esse defeito do imediatismo e de deixar de olhar para as questões de médio e longo prazo. O que está em risco no horizonte se nós deixarmos a agenda ESG de lado? Bem, eu concordo com essa sua observação aí debatemos isso, inclusive, baseado naquele texto que eu escrevi, né, do risco que a gente tem de perder o bonde, né? O que é que eu quero dizer com isso? Qual é a lógica por trás disso? É que a gente está passando no mundo, claramente, um redesenho do modelo econômico, né? Como aconteceu lá com o New Deal, depois do crash de 29, né, o New Deal de 33 a 37, onde os Estados Unidos basicamente teve uma forte industrialização, etc. Você vê claramente que os Estados Unidos, com o governo Biden, está fazendo isso agora no sentido de mudar a economia deles para uma economia mais sustentável, onde você tem energia limpa, onde você tem uma série de coisas que o Estado vai precisar investir pesadamente. E para investir pesadamente precisa de capex, né? Então, se a gente não olhar para essa necessidade que o mundo vai ter um nível de competitividade com energia limpa, com carro elétrico, etc., que para tudo isso você precisa construir uma infraestrutura no terreno que só quem tem capacidade é o Estado de fazer. Se a gente não olhar para isso e não entender que para isso vai precisar de capex, que eu falo, né? O ESG precisa de capex, você precisa montar uma base mínima, e a gente ficar preso eu chamei de mata-burro do tênis, né? No meio da quadra, nem na rede, nem lá atrás. Você corre o risco de perder o bonde desse novo modelo de competição no mundo, que é um modelo de competição mais sustentável, e ter produtos e serviços mais sustentáveis para oferecer. Então, é esse debate que eu acho que a gente tem que ter, que envolve o Estado ter capacidade de investimento para isso. O próprio Bill Gates, no livro dele novo, onde ele defende formas de conter a mudança climática, ele pede para que o governo federal americano gaste 5 vezes mais em tecnologias para energia limpa, orçamento do governo. Ele pede para que o orçamento para energia limpa, pesquisa em inovação em energia limpa, seja multiplicado por 5 por ano. Então, nessa lógica eu disse, né, ele fala até, por exemplo, para você ter uma frota de fato de milhões de carros, substituir milhões de carros movidos a combustível fóssil para elétrico, você vai ter que investir bilhões, centenas, dezenas certamente, talvez centenas de bilhões, numa rede de abastecimento pelos Estados Unidos todo, né? Estradas, cidades, etc., que o Estado vai ter que entrar aí com essa capacidade de infraestrutura, né? E, inclusive, de desenvolvimento de uma tecnologia que permita abastecer o carro em alguns segundos, né? Tudo isso, se você esperar criar demanda para isso, você perde esse bonde, né? Então, esse é o debate que eu acho que a gente tem que colocar. Só que é o seguinte, nos Estados Unidos, essa questão do Green New Deal para o pós-Covid, ela é sustentada ela pode ser sustentada pelo aumento temporário de impostos para você bancar esses investimentos em bens de capital. Né? Bancar, financiar, preparar tudo, criar uma política de Estado.
Aqui no Brasil, discutir aumento, ainda que temporário, de impostos, porque os aumentos de impostos no Brasil nunca sabemos disso, isso é algo praticamente impensável, né? Como é que a gente poderia fazer isso? Assim, e o que a gente vai perder de fato se não embarcar nessa tendência? Porque, se você olhar no passado, nós já fizemos coisas parecidas. Por mais que se coloque em dúvida o álcool, a gente mudou parte da matriz. Por mais que nós não tenhamos percebido isso, com a matriz energética baseada em hidrelétrica, que o Brasil, por ser um país de planalto, isso era possível, nós conseguimos fazer algumas coisas, talvez tenhamos conseguido fazer porque ninguém percebeu que estávamos fazendo certo. Como é que a gente pode fazer essa transposição de novo? Não, você tem razão. Isso é um bom exemplo, né? A gente fez muitas coisas nesse sentido de transformação da matriz energética e de própria sustentabilidade que deram certo, né? A gente só lembra dos exemplos que deram errado, mas teve muitas coisas nesse sentido que deram certo. E aí você colocou um ponto, né? Como fazer isso, como o Estado tem capacidade de investimento para isso, porque vai ter que ter, sozinho a iniciativa privada não consegue. Quer dizer, eu uso muito essa lógica do metrô, né? O metrô de Londres, Nova York, Paris, nenhum desses metrôs existiria se esperasse a iniciativa privada para ter demanda para isso. Há 100 anos atrás, não foi, o Estado teve que antecipar a demanda para que aquilo ali tinha um efeito muito positivo do ponto de vista da cidade como um todo, né? Então essa é a mesma lógica com esse tipo de investimento, né? Da criar uma rede de abastecimento para carro, toda a frota de ônibus ser elétrica, tudo isso vai ter que ter participação do Estado, como o próprio Bill Gates diz. E aí o aumento de imposto. Os Estados Unidos escolheu lá fazer o aumento de imposto nas empresas, né? A proposta é que suba o imposto de 21 para 28 o imposto sobre o lucro das empresas. Uma subida de 7 pontos percentuais, o que arrecadaria em 15 anos 2,5 trilhões, que é mais ou menos o tamanho do plano dele lá do New Deal, né? New Green Deal, quer dizer, ele cobriria com isso. É claro que nos Estados Unidos você não consegue fazer isso, ou você perderia muita competitividade, na minha opinião, fazendo isso com aumento de imposto de empresas, porque você já tem um imposto alto aqui em resultado das empresas. Talvez o que você vai ter que ver é olhar coisas mais assim, pontuais e específicas. Por exemplo, aumentar alguma forma e aí você pode ser feito com vários mecanismos, né? Tirar provisoriamente o benefício de não ter imposto sobre distribuição de lucro e dividendo, etc. Você pegar, por exemplo, o 1% que mais declararam renda em 2019, essas pessoas, elas tiveram uma renda de 600 bilhões, mais ou menos, de reais, e tiveram a taxa efetiva de imposto de 4%, pagaram 28 bilhões de reais. É uma taxa efetiva de imposto baixa. Eu não vou entrar aqui no mérito vamos dizer assim, de moralismo, mas claramente aí você pode ter uma possibilidade de ter mecanismo que provisoriamente você aumentar essa taxa de 4 para 10, e isso aí não afetaria as empresas, né? E 4 para 10 significa 40 bi a mais por ano, né? Em 15 anos são 600 bi, é mais ou menos o que você teve de custo no Brasil para enfrentar o Covid. Você liberaria uma capacidade de investimento. Então, talvez você vai ter que olhar para uma coisa muito focada. A gente está falando, esse caso aí, que eu falei especificamente, 1% que mais declarou renda em 2019, são 330 mil pessoas. Quer dizer, é um grupo pequeno de pessoas, pessoas físicas, não é empresa, então efetivamente não aumenta a competitividade. Então, essa é uma conversa difícil, mas eu acho que a gente tem que ter. Que a opção para isso não vamos fazer nada. E aí, como é que o Estado vai ter capacidade? Já vinha uma situação fiscal muito difícil antes da pandemia. Jogou para cima dele mais 700, 800 bi de dívida. Como é que a gente acha que a gente vai conseguir resolver a situação fiscal do Estado, que já era ruim, criar espaço para esses 700 bi de dívida nova e ainda ter espaço para investimento? Pragmaticamente não vai, né? A gente é como se a gente fosse uma empresa que tivesse super endividada com capital de giro
eu não vou conseguir fazer investimento em bem de capital, que é transformação da economia, CAPEX, com capital de giro. Eu vou ter que criar algum espaço para isso. E não vou conseguir criar esse espaço só com corte de despesa, na minha opinião, que é importante. Então, a gente tem pessoas como o Bernardo, a Pi, o próprio Arminio Fraga falando, talvez tenha que ter algum tipo de aumento de imposto para a pessoa física, focado aqui no grupo do 1% mais rico, porque é onde você tem uma 30% da renda declarada está aí, 30% da renda declarada está nesse 1%. E tem uma taxa efetiva de imposto de renda pago baixo, por causa desse mecanismo de renda não tributada, que é a distribuição de lucro e resultado, e outros mecanismos. Então, talvez esteja aí. Vai sacrificar um pouco mais as pessoas, mas ela já não tem hoje uma taxa de imposto de renda tão alta. Então, não seria uma solução como a americana, que foi nas empresas. Eu vou pedir para você confirmar em português. É inevitável, se nós quisermos traçar esse caminho, se o Brasil não quiser voltar a ser meramente um exportador de commodities agrícolas, o Brasil tem que trilhar esse caminho? Tem, veja, se você não tivesse os Estados Unidos, eu até falei isso, acho que ano passado, numa entrevista, se Trump tivesse ganho a eleição e não tivesse essa mudança da economia americana, ainda dava para você levar um pouco assim, ia ter os Estados Unidos como também uma locomotiva de mudança da matriz econômica, de sustentabilidade, etc. Quando você tem os Estados Unidos e a China também embarcando nesse barco, a Europa já embarcou há um tempo, né? A Europa já tem esse grande programa de sustentabilidade há muito tempo, de incentivo disso. Você tem os Estados Unidos entrando no passado e a China entrou há um pouco tempo atrás e vai dar força agora. Você tem essas três grandes forças entrando nesse novo modelo, Estados Unidos, União Europeia e China. Se você ficar fora disso, você vai ficar fora de todo um mercado novo, né? Todo um mercado para exportar, todo um mercado para novas tecnologias. E é como você falou, você vai virar um exportador muito mais de commodities, né? Então, imagine, estou falando daqui a 10 anos, provavelmente nesses países, Estados Unidos, China e Europa, você não vai ter mais produção de carro ou muito pouco carro a combustível. Se você não tiver no Brasil as fábricas produzindo também carro a elétrico, você vai nem exportar, você vai mais, né? E para ter aqui, você tem que ter a capacidade de aqui ter infraestrutura para ter o carro aqui. Só vai ter infraestrutura com o carro aqui se você tivesse isso que você falou aí, desse New Deal nacional. Então, com os Estados Unidos embarcando nessa, eu acho que fica inevitável, todo mundo que quer participar do mercado global vai ter que embarcar também. E precisa de CAPEX para embarcar. CAPEX a gente busca com imposto. Só tem três formas de CAPEX, né? Você sabe, né? Uma é aumentar o endividamento. Da gente já está muito alto. Isso tem um custo e está se mostrando aí. Você tem aumento da taxa de juros futura, aumento do custo do Brasil. Então, a gente está chegando num momento que começam a se questionar o mercado se não está muito alto o endividamento e começa a cobrar mais caro por isso. Então, talvez por aí seja arriscado buscar mais CAPEX por aí. Aí você tem a outra forma de buscar CAPEX, que é que, obviamente, agrada muito, que é vamos cortar custo do Estado. Óbvio que tem que cortar custo do Estado. Eu estou falando aqui, vamos ser pragmáticos. A gente não vai conseguir cortar 600, 800 bi de custo do Estado em 10 anos, principalmente nesse momento pós-pandemia, onde você aumentou a dependência do Estado, etc. Do ponto de vista real, eu estou falando aqui, não é wishful thinking, eu gostaria de um bocado de coisa, mas objetivamente eu acho muito difícil. Aí você vem como toda decisão, acho que de base pragmática, inclusive empresarial, tem que vir com, bom, eu consigo cortar aqui 20%, 30% desse valor, no máximo. Falta um pedaço para eu ter capacidade de CAPEX. Aumentar endividamento ou aumentar imposto focado. É o que eu digo. Talvez aumentar imposto para a empresa eu seria contra, porque o malefício da competitividade é muito grande, mas talvez focado nesse grupo, para a economia como um todo, o benefício é maior
do que você tentar aumentar endividamento. Não adianta a gente sentar aqui no sonho e dizer, não, vamos fazer isso via corte de despesa. Não vai conseguir. Eu acho que essa realidade e você falou, não está se falando muito nisso agora porque está se enfrentando a pandemia e ficou e também tem a situação que é objetiva, né? Você tem nesse momento uma equipe econômica e o Guedes que ele tem, vamos dizer assim, muitas convicções que estão um pouco desalinhadas com esse momento, né? Quer dizer, as convicções do Guedes, que são convicções muito mais ligadas ao Milton Friedman, etc., são convicções que estão um pouco desalinhadas com esse momento, esse novo momento do mundo, né? Que é um momento... O realpolitik está em descompasso. Que é normal, veja. Hoje o mundo está muito mais keynesiano, vamos dizer, dizendo que o Estado tem que investir para construir essa nova realidade sustentável, etc. A cabeça dele é muito mais de Milton Friedman, que é de liberação do Estado, etc. É normal que você tenha esses ciclos, né? Os Estados Unidos passou por esses ciclos, já foi muito mais keynesiano, muito mais Milton Friedman, e agora voltou a ser keynesiano. Mas quem tem uma amarração ideológica muito grande, que é quase passional, é difícil sair dela, né? Aquela história lá que quem só pensa em martelo, tudo lhe parece prego, né? Dentro do governo, quem é que está discutindo essa questão de verdade? Você falou do Paulo Guedes, das convicções dele e tal. Perfeito, entendemos tudo isso, de certa forma, ele está lá para isso. Né? A gente até pode criticar o ministro, porque em muitos momentos ele se descola um pouco da realidade, fica muito preso aos seus dogmas, isso é defendido por alguns, criticado por outros. Porém, essa abordagem da busca do bem de capital, ela está sendo discutida dentro do governo. Você não é um pregador solitário do lado de fora. Não. Eu falei esses nomes, né, do Bernard e do Arminio Fraga, mas a gente vê outras vozes, inclusive dentro do governo. Eu não sei se estão discutindo isso com a sofisticação do Arminio Fraga do ponto de vista econômico, até porque eu não sou economista, mas o Marinho me parece que o Rogério Marinho é uma voz que fala nesse sentido, que é muito... Aí, obviamente, que tem muito mais aí o faro do momento político e do momento que é importante, né? E do momento, vamos dizer assim, econômico nacional e até cenário internacional. Acho que o Marinho é um nome que está falando, que é uma força no governo para isso. Eu acredito até que a ala militar deve ser uma força importante para isso, porque isso é alinhado com a cabeça deles. Quer dizer, a ala militar e Guedes sempre tiveram no mesmo lugar ideológico, cada um no seu lugar. A ala militar é keynesiano e Guedes é mais de 50 anos. O ponto é que a realidade vai se modificando e neste momento, talvez há 10 anos atrás, ou 5 anos, o Guedes estaria mais alinhado com a realidade do mundo. Neste momento, a ala militar está mais alinhada com a realidade do mundo. Então, eu acho que eles são uma força importante. Você junta a turma política, o Marinho e a ala militar, são duas forças que estão trabalhando na minha opinião, que eu vejo, nessa direção de ter uma solução e por aí. Eu acho que a gente vai ter discussões nesse sentido. E se não tivermos no futuro próximo uma alta das commodities, nós estaremos lascados, porque tudo que nós precisamos nesse momento para aliviar todos esses custos é uma alta de commodities. Tudo, né? Não vai salvar, mas melhora tudo, né? Se a gente não tiver isso, essa discussão vai ficar ainda mais urgente, né? Vai ficar ainda mais premente. Você falou aí de crucificação e bater. Eu publiquei no meu LinkedIn só uma notícia dizendo que o estado de Nova York tinha aumentado a taxação por conta do recuperar as finanças no que eles gastaram muito no estado de Nova York na pandemia, né?
para quem ganha mais de $1 milhão por ano, né? Eles aumentaram a taxação para esse grupo, a taxação específica para recompor a parte do gasto Covid. Eu só botei que a gente precisava discutir no Brasil, eu queria abrir esse debate que a gente está fazendo aqui, né? E aí é impressionante o que eu apanhei lá, né? Porque aliás, muita gente que bateu, eu tenho certeza que não ganha $1 milhão por ano, só por lógica. Mas o cara vê aquilo ali escrito, aumento de imposto no Brasil, dá um bloqueio que você nem senta para pensar o que é que está por trás. Então, não é uma discussão fácil. Não é discussão fácil. Mas eu acredito que vai ter que estar na mesa em algum momento. Meu caro, muito obrigado. Money Report conversou agora no seu Money Talks com Paulo Dallanora Macedo, que nos falou dos dilemas que o Brasil deve enfrentar na questão do ESG e na questão de busca por investimentos de capital para sustentar essas mudanças, para que novamente não percamos o bonde da história. Muito obrigado. Prazer sempre estar aqui.